Graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo para mais uma escola bíblica dominical. Esse que vos fala é o pastor Antônio Dias e eu lhe convido para que se inscreva no canal, deixe o seu like e vamos para mais uma EBD, a lição de número 9 desse terceiro trimestre do ano de 2023, onde estaremos tratando a visão bíblica do corpo. Já nesse bloco de lições que trata do corpo humano, no versículo 5, na lição 5, nós falamos sobre a dessacralização da vida no ventre. Depois as lições 6, 7 e 8, que formou o mesmo ponto, tratando de visões diferentes, masculinidade, feminilidade e transgênero. Que transrealidade é essa? Foi apenas um assunto abordado de 3 ângulos distintos. E agora a visão bíblica acerca do corpo. Nós vemos aqui, nesta lição, nós vamos tratar alguns assuntos bastante importantes para a nossa vida, para a nossa caminhada espiritual. E que é bom sabermos, entendermos alguns detalhes. Por exemplo, qual é a constituição do homem? Aí tem aquelas explicações, monista, dicotomista, tricotomista. Vamos ainda, o homem, ele foi feito um robotizado? Ou o homem foi feito com livre arbítrio? Também temos a lei do pecado e da morte, que estaremos abordando em rápidas palavras. O homem mente, carne e corpo, 3 pontos da constituição humana. A sociedade hedonista e narcisista. O que é ser hedonista? O que é ser narcisista? Logo nós vamos ver a criação do homem, a visão bíblica do corpo e também a visão secularista do corpo. E dentro desse ponto, a liberdade sobre o corpo. O que é eutanásia, distanásia, ortotanásia? O que diz a nossa legislação? Esses são os pontos que estaremos abordando no transcorrer desta lição. No início nós vamos ver, logo no tópico primeiro, vai falar sobre a criação do ser humano. E aí eu faço menção, em rápidas palavras, em Isaías 43 e o versículo 7, que vai dizer: o homem que eu criei, formei e fiz. Nós vamos ver aqui essa distinção em Isaías 43 e o versículo 7. Em Gênesis 1 e 27, vai dizer assim, que Deus criou o homem, Deus os criou, macho e fêmea os criou. Ou seja, no projeto imediato, Deus criou macho e fêmea. Agora no capítulo 2 do Gênesis vai dizer como Deus fez tanto o homem quanto a mulher. O homem foi feito no capítulo 2 e versículo 7, foi feito do pó da terra e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E a expressão do verbo fazer é estar, do hebraico, que quer dizer prensar contra uma forma, para que aquilo que está sendo prensado contra a forma tome a forma da forma. Isso é o que diz o texto em Gênesis 2 e 7. Já em Gênesis 2 e 22, que vai falar da formação da mulher, o Deus ele não fez a mulher do pó da terra, mas de algo que já existia, de um ser existente, que foi o homem. Deus tirou da costela do homem e cerrou a carne em seu lugar, e desta costela Deus formou a mulher. A expressão aqui, esse formar, aqui no português aparece formou o homem, formou a mulher, é a mesma coisa, mas no hebraico, para o homem foi estar, agora para a mulher é baná. Baná quer dizer formar de forma delicada, lenta e meticulosa. Assim foi que Deus fez a mulher, de uma forma diferenciada da maneira que ele fez o homem. Posto isso, nós vamos adiante. O homem, a maneira como Deus criou o ser humano, foi de que maneira? Deus colocou no homem ali um erro de fabricação para que tudo que ele fizesse fosse errado, e numa outro lote Deus colocou algo certo para que produzisse tudo certo? Ou o homem foi feito livre para escolher entre o certo e o errado?
Esta é a questão que estaremos abordando neste ponto. E onde nós vamos encontrar isso? Em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Ali está a lei do pecado e da morte. O Senhor disse, ele advertiu o homem que não era para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal que estava no meio do jardim, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Se Deus deu essa ordem, se Deus estabeleceu esse ponto, então o homem foi criado com liberdade para escolher entre o certo e o errado. Em Romanos, no capítulo 8 de Romanos, versículos 2, 3 e 4, nós vamos ver ali que Paulo ele vai tratar sobre a lei do pecado e da morte e a lei do espírito e da vida. Porque a lei do espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte foi essa estabelecida em Gênesis 2, 16 e 17. Aí quando ele vai no versículo 3 e vai dizer que o que era impossível à lei, ela tornou-se possível agora pela graça. Ela se torna possível pela lei do Espírito. Diz o versículo 3. Portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado. Pelo pecado condenou o pecado na carne. Versículo 4, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paulo, aqui em Romanos capítulo 8, ele está fazendo um apanhado, mostrando, detalhando a lei do pecado e da morte, a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus e a lei de Deus, a lei que Deus deu através de Moisés, que esta era impossível de resgatar o homem vendido sob o pecado. E agora em Romanos capítulo 7, do versículo 20 ao 23, vai mostrar o estrago do pecado na carne. Porque a Bíblia vai dizer, aquele que diz que não tem pecado, ele mente e faz Deus mentiroso, porque nós pecamos. O homem peca, não é pecador porque peca, mas peca porque é pecador. Agora, nós somos pecadores arrependidos, pecadores salvos em Cristo Jesus, que pecamos, mas não estamos escravizados pelo pecado. A diferença é que aquele que é dominado, escravizado pelo pecado, ele vive como se Deus não existisse. Mas o homem que é salvo em Cristo Jesus, apesar dos erros, apesar de cometer falha, mas ele tem consciência da sua falha e por esta falha ele se arrepende e luta para não ficar preso a ela, nem escravizado a ela. Eis aí a diferença. A visão bíblica do corpo, nós vamos ver aqui que o homem ele é constituído de corpo, alma e espírito. Pois bem, há uma teoria, a chamada teoria monismo, os monistas, o monismo, ele entende que, olha só, é a ideia de que o homem não pode existir independente do corpo físico e, portanto, não pode ter uma existência separada de uma alma. Seu corpo é a pessoa, ou seja, o corpo é a prisão da alma, é a prisão da alma. É a teoria monista, como tem algumas igrejas que assim defendem e seguem, como é o caso do adventismo. Dicotomia ou dicotomismo é a visão de que o homem é composto de duas partes, o corpo físico e a parte imaterial. Esta parte imaterial é composta de espírito e alma, que, segundo essa teoria monista, alma e espírito ou melhor, são a mesma coisa, alma e espírito. Esta é a visão dicotomista e muitas igrejas históricas reformadas seguem este posicionamento. E por fim, nós temos a doutrina, o ensinamento tricotomista, acerca da tricotomia humana.
E este é o conceito seguido por nossa igreja, Igreja Evangélica, Assembleia de Deus. Nós somos de confissão armínio-wesleyana e nós seguimos esta visão tricotomista do ser humano, o corpo físico, a alma e o espírito. Pois bem, no hebraico, quando vai falar da alma, a expressão é nefesh e do espírito é ruach. E já no grego, para a alma é psique, e para o espírito, pneuma. Então há essa diferença, em várias passagens da Bíblia nós vamos encontrar ou alma ou espírito. E às vezes nós temos que ser honestos, né, na colocação, porque há momentos que quando vai falar de almas, está falando de pessoas. Então nós temos que ler o texto completo e não o versículo, apenas o versículo isolado. Como diz, né, já ouvi de alguns dizerem, né, no passado, e eu guardei isso: o texto fora do contexto é um pretexto para o erro. Logo, nós temos que analisar o texto para ver se aquele texto está falando da pessoa como um todo ou se está falando especificamente da alma. E dentro desse ponto, nós vamos ver em Tessalonicenses, né? Em Tessalonicenses, no capítulo 5 e no versículo 23, vai dizer assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados para a vinda do Senhor Jesus, plenamente conservados de forma irrepreensível e santificados para a vinda do Senhor. Logo, e essas expressões nós vamos encontrar aqui do grego, né? Pneumáticos, que está tratando certamente do espírito. E quando vai falar psikos, está falando da alma, mostrando a diferença espírito, alma e corpo, palavras diferentes para tratar e mostrar o que é a diferença entre alma e espírito. E quando nós vamos para Hebreus capítulo 4 e o versículo 12, nós vamos ver ali que a palavra de Deus, o escritor aos Hebreus vai dizer que ela é poderosa, ela é mais penetrante que espada alguma de dois gumes. Ela vai até a divisão da alma e do espírito. Então ela divide a alma e do espírito, juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Aqui nós vamos ver que o desejo é da alma, mas a intenção ela está no espírito, e a palavra de Deus ela é poderosa para fazer esta divisão, esse discernimento entre alma e espírito. E a visão nossa das Assembleias de Deus, a nossa confissão de fé, inclusive a nossa declaração de fé, nós cremos, o homem ele é tricotômico, essa tricotomia humana, o homem corpo, o homem alma e o homem espírito. E por fim, para a conclusão da nossa lição, nós vamos ver a visão secular, a visão secularista do corpo. Aí nós vamos ver nessa sociedade hoje, nós temos uma sociedade hedonista, uma sociedade narcisista. E quando falamos em sociedade narcisista, é aquele que é apaixonado por si mesmo, Mas antes disso, apenas para a compreensão do termo, quando falamos uma sociedade hedonista, ela vem da expressão hedoné. E muitos até, como já ouvi, as pessoas acham que é Edom. Edom é uma referência a Esaú, vermelho, e a pessoa acaba aplicando isto a Esaú, né? Dizendo que o hedonismo é ligado a Esaú. Não, a palavra hedonismo, ela não vem de Esaú, ela vem da mitologia grega, Edoné. E quem foi Edoné? Edoné, ela foi filha de Eros com Psique, filha de Eros com Psique. Eros, na mitologia, é o deus do amor. Daí vem a expressão erotismo, erotização,
porque é o Deus da carnalidade, na verdade, é puramente da atração física. E Afrodite, na mitologia, ela manda o seu filho lançar uma seta para que a beleza de Psique fosse ferida. No entanto, ele acaba por apaixonar-se por Psique, e aqui nós vamos ver que Afrodite, então, ela começa a dar tarefas para que Psique pudesse, então, ter ali o seu relacionamento com o seu filho. No entanto, eram tarefas impossíveis, e ela vai até ao Tártaro, ela vai até o Hades. O que é isso? O mundo dos mortos. Então nós vamos ver que a mitologia grega está intimamente ligada às profundezas de Satanás. Está intimamente ligada às profundezas de Satanás. E dentro dessa história mitológica, nós vemos que ela vai e por fim ela acaba por casar-se com Eros e tem uma filha por nome Edoné, que é o mesmo que Volúpia. E quando fala do hedonismo, é aquele que vive do prazer pelo prazer. Esta é a sociedade que nós estamos presenciando diante dos nossos olhos. E esta filosofia do prazer pelo prazer, ela foi combatida por Paulo lá em Atenas, está em Atos capítulo 17, versículo 18, quando Paulo ele combate ali contra os epicureus e contra os estoicos. E aqui nós vemos que era uma filosofia defendida por Epicuro, que era o prazer pelo prazer. E Paulo então ele entra com o evangelho de Jesus Cristo ali em Atenas. E dentro desse ponto, nós vamos ver desta sociedade hedonista, da liberdade acerca do corpo, nós vamos ver as expressões eutanásia, distanásia e ortotanásia. Primeiro, o que é eutanásia? Sempre que vemos tanásia, está ligado à morte, né? A eutanásia, ela é entendida como a morte, a boa morte. Quando a pessoa ela está em estado terminal e ela já não tem mais expectativa nem esperança de cura daquela enfermidade, então ela antecipa a sua morte. Ali o médico reúne as pessoas, as famílias se despedem e ali o médico ministra aquela medicação que vai por fim à vida daquela pessoa que está enferma. Isto é eutanásia. E também existe outros locais que é permitido, não aqui no Brasil não, a morte assistida, o suicídio assistido. Aí faz o mesmo procedimento, só que não é o profissional da saúde que o faz, mas a própria pessoa faz a ingestão daquela substância que vai limitar a sua existência. Isso é eutanásia, a diferença entre eutanásia e suicídio assistido. A distanásia é quando vai prolongar o sofrimento, vai prolongar a vida, não tem condições, a pessoa não tem condições de cura, não existe perspectiva nenhuma de cura. E no entanto, a pessoa é mantida viva por aparelhos, por cérebro, por mecanismo, e a vida então é prolongada no tempo, né? Ela é prolongada no tempo. Isso aí é chamada de distanásia. E também existe a ortotanásia. O que seria a ortotanásia? A ortotanásia é quando a pessoa também na mesma situação, não tem expectativa de cura, não tem condições de sobreviver. E então não é empregado os métodos para abreviar a vida e nem para alongar a vida. Mas a pessoa ela vai morrendo naturalmente, sem dor, sem sofrimento, e a pessoa morre naturalmente. Isto é ortotanásia. A nossa legislação, no Código Penal Brasileiro, no artigo 121, ele vai dizer, ele é bem clássico, né? Matar alguém, pena, né? Matar alguém, pena, de 6 a 20 anos. Aí nós vamos no parágrafo 1º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, ou o juiz pode
reduzir a pena de 1/6 a 1/3. É chamado do homicídio aqui privilegiado, né? E no caso da morte assistida, ela pode ser inclusa no parágrafo 1º do artigo 121. O artigo 122 do mesmo Código, ele vai dizer: induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para o suicídio. Então aqui, se a pessoa vai prestar auxílio para que a pessoa cometa o suicídio, isto é crime. E a nossa legislação, ela pune isso daqui como crime. Então, quando nós podemos entender aqui o detalhe, a distanásia é o prolongamento artificial do processo, né? É o prolongo do processo de morte e, por consequência, prolonga também o sofrimento da pessoa. Então, este é o que é distanásia e o que diz o Código Penal brasileiro. Uma doutrinadora, Maria Helena Diniz, ela vai dizer o seguinte: trata-se do prolongamento exagerado da morte de um paciente terminal ou tratamento inútil, não visa prolongar a vida, mas sim o processo de morte. Isso aqui na sua obra de biodireito, ela traz aqui esta explicação. É bom lembrar que o nosso Código Penal, ele não pune a ortotanásia, não é punível, não é prevista como crime. Aí nós vamos assim: desta forma, diante de dores intensas sofridas pelo paciente terminal, consideradas por este como intoleráveis e inúteis, o médico deve agir para amenizá-la, mesmo que a consequência venha a ser indiretamente a morte do paciente. Isso aqui é a ortotanásia, que a pessoa morre naturalmente. Pois bem, dentro desta visão teológica, dentro desta visão jurídica, nós podemos entender que o ser humano, ele não tem esta liberdade de desfazer do seu próprio corpo, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, o nosso corpo é a morada de Deus. O interessante é que Paulo, ele vai falar, a Bíblia vai dizer, né, que a psique é a mente, a nossa mente, a psique, a soma é o corpo e sarcos é a nossa carne, né? A nossa carne. Quando ele fala lá em Romanos que a carne está enferma pelo pecado, ele está falando do sarcos, que está enferma pelo pecado. E soma é o nosso corpo por inteiro. E qual é o que significa indivíduo? Indivíduo significa indivisível. O homem, ele é indivisível. Corpo, alma e espírito. Mas quando nós morremos, é quando o espírito deixa o corpo. É o espírito que dá vida ao corpo. Porque Deus, a Bíblia vai lá em Hebreus, que o Senhor Deus, ele é o Pai dos espíritos. E Deus soprou nas narinas do homem, comunicando-lhe a vida. Quando o espírito sai do corpo, então o corpo desfalece. Mas há uma esperança para o corpo, que é a glorificação, a restauração deste corpo, não na carne do pecado, mas um corpo glorificado na ressurreição por ocasião da vinda do Senhor Jesus. Logo, nós podemos dizer, Paulo, quando ele vai escrever lá em Coríntios, ele vai dizer assim, que nós precisamos cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e não pode ser destruído. Aquele que destruiu o templo do Espírito, Deus o destruirá. O Senhor Jesus, quando estava na cruz, ele entrega o seu espírito ao Pai e então o corpo desfalece. Isso mostra que quem dá vida ao nosso corpo é o Espírito, a parte imaterial, alma e espírito juntamente, porque a condenação, ela vem para ambos, para a alma e também para o nosso corpo, que vai ao pó da terra. Mas temos uma esperança, o resgate final com a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo.
para levar-nos para as mansões celestiais. Podemos concluir aqui: o homem é constituído de 3 substâncias: espírito, alma e corpo. Nessa concepção, não podemos pecar com o corpo sem afetar o espírito e a alma. O corpo é morada do espírito, que não habita em santuário impuro. Na vida de Cristo, o corpo dos santos será glorificado. Ou melhor, na vinda de Cristo, o corpo dos santos será glorificado. Assim, o corpo não pode ser tratado como algo pejorativo. O princípio de cuidado e santidade do corpo deve ser observado pelos que pertencem a Deus. Porque aqui em Coríntios vai dizer: foste comprado por bom preço. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e preserve a sua vida, preserve o seu corpo e utilize o seu corpo para a glória do Senhor Jesus, e não para servir essa sociedade hedonista, essa sociedade narcisista, que é a pessoa que amantes de si mesmo e que se entregam à volúpia para o pecado da prostituição, para o pecado que abomina o nome do Senhor. Vamos nos guardar, vamos nos preservar, e o nome do Senhor Jesus será glorificado. Amém.